Sabe qual é uma das maiores, se não a maior batalha dentro de um relacionamento? É quando o casal tem sonhos gigantescos, só que esses sonhos apontam para direções totalmente opostas. Fica aquela pergunta no ar: como é que a gente alinha o futuro quando cada um parece estar olhando para um horizonte completamente diferente? Essa frase do Lewis Carroll é um clássico, né? E ela é perfeita para a gente começar essa conversa. Para uma pessoa sozinha, talvez qualquer caminho sirva mesmo. A grande questão é: será que essa mesma lógica se aplica a um casamento? Olha, a verdade é que, para uma parceria, a falta de direção não leva à liberdade, não. Geralmente, leva ao conflito, à frustração. A falta de um destino em comum pode fazer o casal se perder, e muito, pelo caminho. E para a gente ver como isso funciona na prática, vamos dar uma olhada numa conversa que, nossa, soa muito familiar. Poderia estar acontecendo em qualquer casa agora mesmo. É um exemplo que mostra perfeitamente esse tipo de desafio. E é aqui que o conflito começa. A esposa chega com um desejo muito claro. Um sonho que para ela é urgente, é fundamental. É um plano concreto, sabe? Com um próximo passo já bem definido na cabeça dela. E aí, vem a reação imediata do marido. A prioridade dele é outra, completamente diferente. A liberdade, o estilo de vida que eles têm agora. O sonho dela, na cabeça dele, é uma interrupção. a esposa, por sua vez, contra-argumenta com pura lógica. Existe um relógio biológico, uma urgência que não é só emocional, é prática. Ela está pensando lá na frente, no longo prazo. E aqui a argumentação do marido muda de tática. Ele meio que abandona a ideia de liberdade e parte para umas preocupações que parecem práticas, mas que são, na verdade, bem sensíveis, falando do corpo dela, do custo. Ele está usando desculpas para fugir do ponto central. Então a conversa vai para uma camada muito mais profunda. A gente percebe que não se trata só de ter um bebê, se trata de anos de sacrifício, de expectativas que não foram atendidas e daquela sensação de que a parceria está completamente desequilibrada. E, finalmente, depois de um monte de desculpas, a verdade aparece. O problema nunca foi o dinheiro nem a liberdade. O ponto crucial era o medo e a falta de preparo dele. Uma coisa que ele não conseguiu admitir desde o comecinho da conversa. Isso que a gente acabou de ver tem nome, viu? É o famoso conflito de interesses. É exatamente quando o eu quero de uma pessoa bate de frente com o eu não quero da outra. E aí se cria um impasse que precisa, de algum jeito, ser resolvido para o relacionamento conseguir avançar. Mas e aí? Como se resolve isso? A boa notícia é que não é um beco sem saída. Existem alguns princípios, algumas chaves que podem ajudar o casal a sair desse conflito e encontrar um caminho em comum. Vamos explorar 3 delas agora. A primeira chave é a negociação. Olha, um casamento pode até sobreviver a prioridades diferentes, mas dificilmente sobrevive à inabilidade de negociar. E o que isso significa? Significa buscar um resultado onde ninguém se sinta o grande perdedor, sabe? Estar disposto a ceder, ser honesto sobre o que realmente se quer e um ponto crucial: nunca, jamais, usar o poder para impor a própria vontade. Não é sobre vencer uma discussão, é sobre construir uma solução juntos. E essa ideia de ser honesto nos leva direto para a segunda chave. Lembram das desculpas que o marido usou? Ele tentou empilhar um monte de argumentos falsos, mas isso só gerou mais conflito, mais dor. A segunda chave, então, é a maturidade. E vamos ser bem claros aqui, maturidade não tem nada a ver com idade. Tem a ver com a coragem de assumir a responsabilidade pela própria verdade, por mais difícil que ela seja. Aí maturidade se esconde atrás de desculpas. Já a maturidade não. Ela encara a realidade e permite que uma conversa de verdade finalmente aconteça. É uma competência que precisa ser desenvolvida. Agora, a gente chega na terceira e última chave. E essa talvez seja a mais sutil de todas. A esposa sentia que, por ter apoiado os sonhos do marido, agora era a vez dela de ser apoiada. Mas Isso foi combinado em algum momento? Esperar uma retribuição por algo que nunca foi dito, nunca foi acordado, é uma receita para frustração. Ela presumiu uma troca que nunca foi dita em voz alta. E num relacionamento, suposições são muito perigosas. O que não é combinado de forma clara pode gerar um ressentimento enorme e silencioso. então, com essas 3 chaves em mente, negociação, maturidade e acordos claros, como é que um casal pode, de forma proativa, começar a construir uma vida compartilhada em vez de só ficar reagindo às crises que aparecem? A sabedoria está toda aqui. É preciso fazer os combinados nos momentos de calmaria, não no meio da tempestade. Casais inteligentes investem tempo para definir o rumo da viagem antes da crise chegar, alinhando as expectativas e os planos de um jeito tranquilo e planejado.
E essa frase ilustra um ponto importantíssimo. É sobre a escolha entre ficar vermelho por 5 minutos ou amarelo pro resto da vida. O vermelho é o calor daquela conversa honesta e desconfortável. É difícil, mas passa. Já o amarelo... o amarelo simboliza a covardia, o ressentimento silencioso, os problemas que não são resolvidos e ficam se arrastando por anos. A escolha, no fim das contas, é bem clara. E mesmo naquelas estruturas onde um parceiro é visto como o cabeça da relação, a fonte nos lembra que isso significa mais responsabilidade e não mais poder. A cabeça tem ouvidos e eles servem para escutar. A força de verdade está em reconhecer o outro como um parceiro valioso e tomar as decisões em conjunto, e não em impor uma visão unilateral. E aqui vai uma ideia poderosa para a gente fechar. Não é preciso esperar a outra pessoa mudar para que as coisas melhorem. Qualquer um dos dois pode iniciar uma mudança positiva ao assumir a responsabilidade total pela sua parte, pelos seus 50% da relação. Essa atitude, por si só, já pode criar uma dinâmica totalmente nova que inspira o outro a agir também. No fim das contas, a mensagem é essa. Um futuro a dois não é algo que simplesmente acontece ou que a gente encontra por acaso. É algo que precisa ser desenhado, negociado e construído com intenção, com sabedoria e, acima de tudo, com muita coragem. A questão que fica no ar é: o que vai ser construído a partir de agora?